Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ, o espetacular Homem-Aranha, edição número 23. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para me ajudar e manter o canal vivo. Enquanto se balança entre os prédios de Nova York, o Homem-Aranha reflete sobre o tempo em que esteve longe da Terra. Mesmo tentando evitar, sua casa nunca saiu da cabeça. No início era puro medo. Será que a tia May estava bem? Seus amigos estavam seguros? Quem estava cuidando da cidade? Com o passar do tempo, ele percebeu que viver em pânico por pessoas a anos-luz de distância só drenava sua energia. Então começou a inventar cenários melhores na própria mente. Histórias absurdamente otimistas, como May ganhando na loteria, comprando uma mansão e transformando o lugar num refúgio para ele, e até para alguns amigos alienígenas. Talvez até um Spider-Bug na garagem. Ele sabe que isso era apenas negação, o cérebro tentando sobreviver ao desespero. Ainda assim, havia um desejo teimoso de voltar para a realidade melhor do que aquela que tinha perdido. Agora, de volta à cidade, ele percebe que existe um problema surgindo que ele nunca imaginou que pudesse enfrentar. Mais tarde, diante de Carnificina Sabe, marcado em uma parede, Peter não consegue parar de pensar na mensagem que Ed Brock deixou semanas atrás. Carnificina ainda não apareceu, mas isso não significa que não vá aparecer. Peter precisa de respostas e Ed simplesmente sumiu. Essa incerteza domina completamente sua mente. Distraído, ele reage de forma estranha a uma conversa ao seu redor, murmurando um comentário que soa completamente fora de contexto. Tia May o encara indignada e pergunta se ele acabou de chamar a morte da tia Brenda de legal. Ricardo ironiza o famoso senso de humor de Peter. Percebendo o constrangimento, Peter tenta se corrigir às pressas e explica que quis dizer cruel, como se estivesse comentando sobre a dureza do mundo. Ricardo responde com sarcasmo seco, enquanto May lembra que ele já tinha confundido o nome dela mais cedo. A troca de provocações continua até que Peter tenta mudar de assunto, perguntando se os dois finalmente decidiram morar juntos. Ricardo explica que faz sentido. O apartamento dele fica perto do Centro Fist, enquanto o dela pode gerar uma renda extra. May insiste que Ricardo pare de analisar tudo como um problema matemático e aceite que eles simplesmente gostam da companhia um do outro. A conversa segue até que eles se beijam e Peter quase se engasga com a água que estava tomando. Enquanto tenta se recompor, May pergunta se ele está sufocando, mas de repente começa a sentir dores devido ao trauma que sofreu anteriormente. A conversa então muda de direção quando Peter admite que deveria ter estado presente quando ela precisou dele. Ele pede desculpas por não estar lá quando ela se machucou. Ela pergunta se ele está falando apenas do ombro ou de tudo o que aconteceu. Peter admite que são as duas coisas. O ferimento aconteceu durante o ataque dos Goblin Slayer, algo que deixou cicatrizes mais profundas do que ele imagina. Ricardo então se afasta, dando espaço para que os dois conversem. Ela respira fundo e diz que precisa falar algo importante. Os últimos meses foram agonizantes e a situação é estranha demais para fingirem que está tudo normal. Ela diz diretamente que ama Peter mais do que qualquer pessoa no mundo, mas ser afastada da vida dele a feriu profundamente. Ricardo acredita que ela enlouqueceu por aceitá-lo de volta tão facilmente, e parte dela entende esse ponto de vista. Mas Ricardo não criou Peter. Ela criou. E depois de muitas noites pensando sobre tudo o que aconteceu, chegou à única conclusão que torna possível perdoá-lo. Ele só poderia ter feito aquilo se estivesse passando por algo terrível. Enquanto segura a mão dele, Peter sente um impulso quase irresistível de contar tudo, sobre ser o Homem-Aranha, sobre Hellgate, Chasm e tudo o que aconteceu. Ele quer explicar que perdeu tudo porque não foi forte o suficiente. Quer prometer que nunca mais deixará aquilo acontecer. Mas antes que diga qualquer coisa, ela o interrompe. Ela não quer ouvir a história inteira, pelo menos não agora. Ela só precisa saber uma coisa. Ela olha diretamente para Peter e faz um pedido simples. Quer saber se tudo já acabou ou não. Peter pensa na verdade que poderia revelar. Considera abrir o jogo, mas decide que não vai fazer isso. Em vez disso,
prepara uma desculpa fraca e espera que ela o perdoe mais uma vez. Enquanto ela permanece sentada com o braço imobilizado e os olhos fechados aguardando a resposta, a mente de Peter corre para outro problema que se aproxima rapidamente. Venom agora está envolvido com algo perigoso, acompanhado pela Doutora Octopus. Peter conclui que não pode contar a verdade, porque precisa protegê-la desta vez. E para fazer isso, ele terá que lidar com Venom primeiro. Pela cidade, Venom acompanha a Doutora Octopus enquanto ela se move usando seus tentáculos mecânicos. Ela comenta com um tom curioso que talvez esteja mudando de função, de protetor letal para algo mais próximo de um perseguidor de civis. Venom responde com ironia, dizendo que ele não deve se subestimar e que a Doutora Octopus descreve uma cidadã extraordinária, cheia de refinamento. Venom então corrige a si mesmo, dizendo que talvez a palavra correta fosse criminosa. Ele admite que não entende muito de tecnologia, mas tenta acompanhar o raciocínio por trás do plano. Explica que estão invadindo sistemas de negociação de alta frequência ligados ao mercado financeiro, parte de uma estratégia maior para fortalecer o poder econômico de Tombstone. Percebendo que Venom está raciocinando melhor do que antes, a Doutora Octopus comenta com sarcasmo que ele parece mais de inteligência agora, e que preferia quando ele era apenas um monstro babando. De repente, o Homem-Aranha entra em cena e dispara teias diretamente nos tentáculos da Doutora. A intervenção interrompe completamente o confronto entre Venom e a Doutora Octopus. Peter pergunta a ela se finalmente encontrou o amor, imaginando os dois caminhando juntos como um casal improvável. Ela reage com repulsa e dispara feixes de energia para cortar a teia. No meio da confusão, Venom percebe quem interferiu e cumprimenta calmamente o recém-chegado Aranha. Homem-Aranha responde ao cumprimento com sarcasmo, dizendo que também é bom ver Venom. Venom responde que não está ali para brincar. Menos piadas e mais proteção. Enquanto Peter balança entre os prédios, ele observa um novo visual dourado do simbionte e comenta sobre isso. Mas Venom corta imediatamente qualquer tentativa de humor. Peter admite que o dia já foi longo demais e diz que quando tudo terminar, os dois precisam conversar sobre a mensagem que Venom deixou antes. Venom responde que agora tem uma nova mensagem. Em seguida, uma onda de choque passa por eles e percebem que a doutora não está sozinha. Nesse momento, Shocker aparece para reforçar a luta. Usando seu traje que emite poderosas ondas vibratórias, ele explica que veio ajudar porque o chefe disse que a Doutora Octopus precisava de apoio. Quando ela pergunta se Thompson deixou algum recado, Shocker responde que a mensagem foi simples. Ela falhou miseravelmente e agora terá trabalho extra. Ela admite que, para alguém que afia os dentes como lâminas, Thompson é surpreendentemente razoável como chefe. As ondas vibratórias atingem Venom e o Homem-Aranha. Peter percebe imediatamente que isso deve afetar ainda mais o simbionte. Venom reclama do uso de armas sônicas, chamando a ideia de péssima. Shocker confirma que reforçou suas defesas depois de ter sido hospitalizado anteriormente pelo Homem-Aranha. Peter ironiza que isso não parece algo que ele faria. E Shocker responde friamente que desta vez é exatamente o que aconteceu, e que agora chegou a hora de cobrar o troco. Shocker abre o combate anunciando sua chegada como se estivesse batendo a porta. Venom reage instantaneamente e o golpeia com força brutal, arremessando o vilão pelos ares. Doutora Octopus ainda tenta reorganizar a luta enquanto Shocker tenta se recuperar, e promete que agora é a vez dele de ajudar um colega de trabalho. Ela, porém, já percebe que a situação saiu completamente do controle e admite que a confusão ficou grande demais para continuar lutando ali. No meio do caos, o Homem-Aranha tenta aproveitar a abertura para falar de Ed. Isso porque Peter ainda não sabe que Venom é a Mary Jane. Peter fala que assim que acabarem, Ed não deve ir embora, porque devem conversar. Venom reage com agressividade e avança contra ele. Antes que o confronto continue, uma voz feminina surge mandando que Peter pare de chamá-los de Ed. Mary Jane aparece e aponta diretamente para Peter, claramente irritada, enquanto Venom paira atrás dela em posição ameaçadora. Peter olha para ela, confuso, e reconhece quem está ali. Peter tenta lembrar que Ed Brock era o Venom, e Mary Jane pergunta se ele está realmente falando sério naquele momento.
Peter, então, entra em um completo choque ao ver Mary Jane ao lado de Venom. Ele começa a gaguejar, perguntando se está drogado, morto ou morrendo. Venom observa a reação enquanto Mary Jane comenta com sarcasmo que ele parece estar tendo uma nova técnica de evasão típica de Peter Parker. Ele tenta respirar, tentando entender se aquilo é realmente real, se ele está mesmo na Terra 616. Venom continua irritado e lembra que ele não parecia tão sem ar quando foi rude com eles antes, dizendo que os dois mereciam um ao outro antes de fechar a porta na cara deles. Peter então encara a cena sem acreditar. Mary Jane Watson? Venom? O simbionte confirma que ele está falando sério. Peter então exige explicações e quer saber o que aconteceu com Ed. Enquanto isso, no recinto das borboletas do zoológico de Bronx, Ed Brock investiga uma cena de crime, acompanhado por Carnificina. O simbionte fala sem parar enquanto Ed tenta se concentrar. Ed pergunta onde está seu telefone e Carnificina responde provocando, dizendo que a única coisa que Ed realmente possui e que nunca sai de alcance é ele próprio. Ed ignora a provocação e diz que está distraído. Carnificina comenta que ele está um desastre e sugere que talvez seja melhor parar para comer alguma coisa. Ed insiste em continuar investigando. Uma funcionária do local morreu dentro de uma piton, mas deixou para trás uma marca em espiral. Carnificina acha a situação fascinante. Ed tenta encontrar um padrão nos crimes. Se descobrirem por que o assassino escolhe as vítimas, talvez descubram quem será o próximo alvo. Ele sugere que todas as vítimas parecem pertencer a uma espécie de família. Carnificina ri da escolha dramática de palavras. Em seguida, avisa calmamente que Ed está prestes a desmaiar. Ed percebe que o simbionte sabe mais do que está dizendo e pergunta diretamente se ele roubou seu telefone. Pouco depois, Ed percebe algo estranho. Carnificina está se movendo sozinho. Ele exige uma explicação, lembrando que o simbionte só pode agir quando ele permite. Carnificina responde com sarcasmo, dizendo que está apenas seguindo as regras e que é um modelo de bom comportamento. Mas acrescenta que Ed está fisicamente fraco desde que o simbionte foi arrancado de seu corpo, e isso o torna instável. Enquanto conversam, Carnificina continua se movendo livremente ao redor dele. Ed percebe que está perdendo o controle da situação. Mesmo assim, Carnificina insiste que precisam continuar investigando. O assassino ainda está solto, e quanto mais demorarem, pior as coisas podem ficar. Em outro lugar da cidade, Herman Schultz, o Shocker, conversa ao telefone enquanto se veste em seu apartamento. Ele comenta que o dia não foi ótimo, mas também não foi o pior. Do outro lado da linha, alguém explica que a Doutora Octopus apenas teve um pouco de azar. Herman agradece a Alonso pela chance de continuar trabalhando e pela confiança mais uma vez. Depois de desligar, ele reflete sozinho sobre a situação. Nunca imaginou que Tombstone seria o melhor chefe que já teve. A ideia parece absurda. Ele pega uma cerveja e então algo começa a dar terrivelmente errado. Espinhos irrompem e cortam seus tendões. A dor explode pelo corpo. Herman cai no chão enquanto Tormento, marcado por espirais vermelhas, se revela diante dele. A criatura começa a recitar informações sobre sua vida, como se estivesse lendo um relatório. Filho de Marianne Sinek e Henrik Schultz. Sem irmãos, mas a sua irmã tinha uma irmã. Essa irmã casou-se com um carro. A filha deles se casou com um Watson. Herman, apavorado, exige saber quem está diante dele. A criatura manda que ele fique quieto. Herman tenta se arrastar para longe, mas mal consegue falar. A figura continua, observando friamente que ele talvez não perceba isso, mas está fazendo muito barulho. Então, intensifica o ataque. Mais tarde, ao entardecer, Peter Parker, Mary Jane e Venom se sentam juntos em uma estrutura metálica elevada acima da cidade. Mary Jane explica calmamente tudo o que aconteceu enquanto Peter estava desaparecido. Ele foi literalmente socado através de um portal e lançado no espaço. Enquanto isso, um clone assumiu seu lugar como Peter Parker. A revelação pesa sobre ele. Peter também menciona o outro detalhe daquele período.
Norman Osborn chegou a se tornar o Homem-Aranha, enquanto todos acreditavam que o Duende Verde estava morto ou louco. Mas esse não é o ponto principal. O fato central permanece o mesmo. Mary Jane tinha morrido. Venom observa tudo com sarcasmo e comenta que eles acabaram melhorando. Também menciona, quase casualmente, que Mary Jane terminou com Paul Rabin. Algumas pessoas ficaram felizes com isso, e Venom pergunta se Peter é uma delas. Ainda ali em cima, Peter pergunta por que Mary Jane nunca contou que havia se ligado ao simbionte meses antes dele desaparecer. Ela responde que sabia que ele faria aquilo virar algo sobre ele. Ela e Venom escolheram aquilo. Não precisavam ser salvos. Eles se salvaram sozinhos. Só queriam passar por aquilo sem nenhuma interferência. Algo que, segundo ela, Peter sempre teve dificuldade em aceitar. Venom interrompe com o seu humor estranho e pergunta se Peter gostaria de entrar dentro dele novamente para se sentir mais confortável. Peter responde que isso nunca vai deixar de ser estranho. Mary Jane então diz algo importante. Peter não está sozinho. Seja voltando à vida ou tentando reconstruir tudo, eles fazem parte disso agora. Peter admite que isso é mais verdadeiro do que ela imagina. Enquanto ele estava desaparecido, Ed Brock tentou entrar em contato com ele e deixou uma mensagem. Em seguida, uma cena de crime revela as consequências dessa história. Um policial observa o corpo de Shocker caído no chão. Na parede atrás dele, escrito com sangue, está a mensagem: Carnificina dominou. Espirais vermelhas marcam o local. Enquanto a polícia analisa a cena, a mente de Peter chega a uma conclusão aterrorizante. Carnificina sabe. Ele sabe que Peter Parker é o Homem-Aranha. Essa foi uma pincelada da história da HQ O Espetacular Homem-Aranha, edição número 23. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!